passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Meu nome é Líria Ariadne Martins de Araújo. A minha orientadora de estágio é a professora doutora Juliana Cristina Forte, e o meu estágio foi como auxiliar de controle de qualidade. Então, o meu estágio ele foi desenvolvido na CAMAP, a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista. O meu trabalho ele foi realizado no laboratório, que ele está localizado no Complexo Agroindustrial da CAMAP, né, no município de Tupã. E esse complexo ele se destaca pelo processamento de amendoim. Então, sobre a empresa, quando o amendoim ele chega no complexo, uma amostra é retirada, né, para se ter análise de aflatoxina, e em seguida esse amendoim ele passa por uma pré-limpeza e é direcionado para as carretas de secagem. Então, a secagem do amendoim ela é realizada pelos sistemas de turbina de ar quente, e após a secagem, ele é transferido para armazenamento em silos ou em galpões de armazenamento comunitário, ou alguns proprietários, alguns produtores, eles realizam a secagem no complexo e armazenam em propriedades particulares. Então, a CAMAP ela tem uma capacidade para receber 50 mil toneladas de amendoim em cada safra, para realizar a pré-limpeza, análise e secagem, e ela possui uma capacidade de 30 mil toneladas de armazenamento no seu silo. E no complexo, a gente tem o departamento também de beneficiamento de amendoim, que ele trabalha com uma tecnologia de ponta para a classificação do amendoim, e essa classificação ela é realizada a partir da utilização de peneiras. Então, a CAMAP, há alguns anos, ela começou a realizar a exportação de amendoim para alguns países, e aí, para ter essa exportação, você tem toda uma preocupação, desde as lavouras, que são acompanhadas por equipe de agrônomos pertencente à empresa, e também, antes de armazenamento do amendoim, todo o processo que se tem de pré-limpeza e secagem que garanta essa qualidade do produto. E também sobre o sistema de controle de qualidade, que ele segue todos os padrões e normas do Ministério da Agricultura. Então, todas essas preocupações são tidas quando se vai realizar a exportação do amendoim. Então, a empresa ela faz a comercialização do amendoim para o mercado interno, para a exportação e para a produção de óleo. Então, a aflatoxina ela é uma micotoxina, que é uma toxina produzida por fungos. Ela é extremamente tóxica e cancerígena, e ela é produzida principalmente por 2 tipos de fungo do gênero Aspergillus. Então, esses fungos eles se desenvolvem em grãos e sementes, como o amendoim, milho, a castanha, arroz, trigo e entre outros. Então, como é realizada a análise de aflatoxina? Na empresa, para ter essa determinação da presença e quantificar os níveis de aflatoxina na amostra de amendoim conforme os limites estabelecidos pela legislação vigente. Então, o método de extração e purificação foi utilizado o aflateste, que é a coluna de imunoafinidade. Então, ela tem imunoafinidade com a aflatoxina. E o método de quantificação é a cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC, que a gente tem na universidade, que ele tem a detecção por fluorescência pós-derivatização. Então, a amostra de amendoim, ela era previamente moída, até que se tivesse uma partícula fina e homogênea. As aflatoxinas elas eram extraídas com a solução de metanol, a mistura era filtrada e diluída, conforme a necessidade do protocolo utilizado pela empresa. O extrato era purificado por meio da coluna, que retém seletivamente as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2. Então, as toxinas elas foram eluídas da coluna, né, do aflateste, com o metanol, grau HPLC, e injetadas no sistema cromatográfico. Então, o HPLC ele tem um detector de fluorescência que permite a separação e quantificação das aflatoxinas com base em tempo de retenção e área de pico, utilizando a curva de calibração com padrões certificados. Então, o cromatograma ele é um gráfico que ele mostra a separação e detecção dessas substâncias tóxicas após sua análise por cromatografia.
Então, o cromatograma ele exibe os picos que representam as diferentes aflatoxinas em função do tempo de retenção, permitindo a identificação e quantização dessas micotoxinas. Então, o cromatograma ele tem as curvas que indicam, né, a cada instante de tempo tem uma aflatoxina que ela é correspondente, e aí o HPLC ele gera ele realiza uma integral dessa curva, que aí ele gera a quantização da aflatoxina. Então, cada aflatoxina ela é quantificada em uma tabela e pode-se ter um tipo de aflatoxina ou se ter todos os tipos de aflatoxina numa amostra de amendoim. E aí se tem a somatória total dessas aflatoxinas e é verificado se ela está dentro da normativa ou ela está excedendo o valor limite aceitado. Então, correlacionando com o curso, o estágio ele teve relação com as disciplinas de Química, Bioquímica e Práticas de Laboratórios, que ao longo do período de estudo, elas serviram como embasamento para todas as atividades que eu realizei durante o estágio. E é isso, obrigada.